Olá, olá! Agora vamos para a segunda parte desse vídeo, que é onde eu vou realmente detalhar o passo a passo de como você vai preencher essa planilha de fluxo de caixa. Vamos lá? E claro que eu não posso deixar de pedir para que você curta, compartilhe e comente sobre essa aula, sobre essa planilha de fluxo de caixa, porque isso vai me ajudar muito, vai ajudar bastante o crescimento desse canal. Pois bem, para começarmos a fazer os lançamentos dessa planilha, eu ainda quero que você se atente a algumas questões aqui. Há algumas colunas dessa planilha. Grupo, quando você clicar aqui nessa coluna grupo, vão ter aqui opções, receitas operacionais, receitas não operacionais, custos de despesas fixas, custos de despesas variáveis e despesas não operacionais. E de acordo com a escolha que você fizer deste grupo aqui, aí vai ter e vai puxar o subgrupo. E o que é importante aqui para vocês também se atentarem? Tá com dúvida do lançamento que vai ser feito, qual é o grupo e qual é o subgrupo? Você vem aqui para essa aba, guia de classificação. Quando você clica aqui em guia de classificação, ele vai dizer para você tudo que está dentro do grupo, ou seja, grupo receitas operacionais. Então, aqui em receitas operacionais, nós temos o Pix, venda no dinheiro, venda no cartão, venda no boleto. Tudo aqui faz parte do grupo e subgrupo de receitas operacionais. Aí aqui vem explicando como utilizar recebimento de clientes via Pix, recebimento em espécie, recebimento via cartão. E agora vamos para receitas não operacionais. Então, tudo que está em receitas não operacionais, naquela setinha, vai estar aqui. E aqui no subgrupo, do lado, mostra. Em receitas não operacionais, você vai ter outras receitas, resgate de aplicação financeira, juros de aplicação financeira, entradas de empréstimo. E aqui do lado vai explicando para que é cada lançamento. A mesma coisa vai para custos de despesas fixas, o aluguel, pagamento de aluguel, enfim. Aqui está autoexplicativo. Então, sempre que tiver dúvida em qual vai optar lá no lançamento, você vai aqui nessa guia de classificação que vai estar claro para você. Então, sempre que você for preencher a planilha, você vai, independente do mês que você está começando, se você está começando agora no mês de julho, por exemplo, você vai lançar aqui no mês de julho, você vai começar os seus lançamentos no mês de julho. Como eu estou fazendo uma explicação dessa planilha, eu vou utilizar o mês de janeiro, mas sempre use o mês que você está começando a trabalhar. Vamos começar aqui o lançamento no mês de janeiro. Lembrando que esse exemplo aqui é de uma empresa de consultoria. Então, aqui pode ser qualquer tipo de empresa, mas nesse caso específico aqui, eu vou exemplificar como se fosse uma empresa realmente de consultoria. Vamos dizer que ela vai receber agora uma receita, né? Vai ter um recebimento no dia 3 de janeiro. 3 de janeiro, digamos que, vou colocar, usar o nome do cliente. Cliente, aqui o produto, vou colocar aqui consultoria. O grupo, eu já sei que é uma receita operacional, é uma consultoria que eu estou recebendo. Qual é o subgrupo? Esse pagamento foi feito via Pix, dinheiro, cartão? Eu vou colocar que foi via Pix. Entrada. Lembra que entrada é coisa boa? Se é uma receita, é uma entrada. A gente vai colocar aqui na coluna de entrada. Digamos que essa consultoria foi R$ 5.000. Em saída, a gente não preenche nada. O status daqui, realizado. Aqui concluímos esse lançamento. Agora vamos colocar um outro lançamento aqui. Dia 4 de janeiro, eu tive um outro recebimento de um cliente, 222. Aqui já foi uma mentoria, vou colocar que foi uma mentoria. E aqui vou colocar novamente, vou repetir como receitas operacionais. R$ 4.000. Também foi realizado, R$ 4.000. Fazer um lançamento lá para o final do mês, 30/1. Digamos que aqui essa empresa ela já saiba que vai receber
ela já saiba que vai receber algo lá na frente, lá no final do mês, por exemplo. Então, ela sabe que no dia 30 de janeiro ela vai receber um valor de um empréstimo, por exemplo. Ela fez um empréstimo e vai cair esse dinheiro lá para o dia 30 de janeiro, é a previsão. Então, vou colocar aqui, empréstimo XXX, vou colocar aqui banco XXX, e vou colocar aqui receitas não operacionais. Vou colocar aqui, aí vem para o subgrupo já puxa o que seria. Nesse caso, eu vou optar, como é um empréstimo, entrada de empréstimos. E aqui vai ser uma entrada também, esse empréstimo vai ser no valor de 50 mil. E aqui eu vou colocar como previsto. Então, eu sei, digamos que eu estou ainda na metade do mês de janeiro, e eu sei que no final do mês de janeiro eu vou receber 50 mil desse empréstimo que a empresa fez, tá? Mais uma vez, você pode perguntar, Micheline, eu estou com dificuldade de saber quais são os grupos e subgrupos que eu tenho que lançar para determinado lançamento, para determinada situação. Você vem aqui na guia de classificação. Nessa guia de classificação, aqui no comecinho, eu venho explicando tudo, ou seja, o que está na coluna de grupo, subgrupo e quando utilizar cada um deles. Por exemplo, no grupo operacionais, você vai encontrar o subgrupo venda no Pix, venda no dinheiro, venda no cartão e venda no boleto. Nas receitas não operacionais, você vai encontrar lá na setinha, você vai encontrar outras receitas, resgate de aplicação financeira, juros de aplicação financeira e entrada de empréstimos. Aqui do lado vem explicando, tá? Outras receitas. O que pode ser outras receitas? Receitas eventuais que não fazem parte da atividade principal. Recebeu alguma coisa, até, por exemplo, você vendeu um imobilizado seu, vendeu um equipamento seu. Não é uma receita operacional, é uma receita não operacional, mas está entrando dinheiro no caixa da sua empresa, por exemplo. E aqui vem também custos e despesas fixas, como aluguel, pagamento do aluguel, salários, prolabore. Mais uma vez, falando aqui sobre prolabore. O prolabore, ele é um custo fixo, tá? Vamos voltar aqui para o lançamento. Então, já fizemos aqui lançamentos de entradas. Vamos dizer agora que estamos aqui no dia 5 de janeiro e agora vamos pagar contabilidade. Então, contabilidade XXX é o nome da empresa. Mês referente à competência, o mês tal, ou nota fiscal 1, 2, 3, se você tiver. E aqui no grupo, você vai colocar que é um custo de despesa fixa, porque contabilidade está dentro do custos e despesas fixas. Quando você vem aqui que lançou custos e despesas fixas, quando vem aqui para o subgrupo, na setinha, ele já vai puxar aqui, você vai procurar onde tem o nome contabilidade. Então, nós temos aqui contabilidade. E aí ela é uma saída, é um pagamento. Então, se é pagamento, ele vai para a coluna de saída. Digamos que você paga a contabilidade R$ 2.000. E aqui, digamos que você está realizado o pagamento. Vamos para mais outras despesas fixas? No mesmo dia 5 de janeiro, você vai pagar agora energia. Energia. Mês de janeiro, você vai colocar aqui no grupo despesas, custos de despesas fixas, porque energia é custo de despesa fixa, e quando você puxa aqui, você procura onde tem escrito energia. Você vai colocar aqui R$ 300 de energia, por exemplo, e vai colocar aqui realizado.
Tem dúvida? Mais uma vez, está com dúvida em que lançar? Vai aqui na guia de classificação e confere. Vamos fazer mais um outro pagamento agora. Dia 10 do 1. Vamos lançar, então, combustível. Combustível. Nota fiscal. Aqui pode ser nota fiscal, pode ser o cupom, pode ser o mês, pode ser o veículo, enfim. Vamos colocar combustível. Digamos que você teve um custo de R$ 600 de combustível realizado. Vamos fazer agora mais um lançamento Prolabore. Vou colocar aqui sócia XXX, tá? Prolabore. Prolabore. Prolabore é um custo e despesa fixa. É um custo fixo. Prolabore. E digamos que o seu Prolabore seja R$ 3.000. Vamos colocar mais um pouquinho, né? Vou colocar que seu Prolabore seja R$ 6.000. Realizado. Agora vamos analisar essa planilha aqui, com esses lançamentos que fizemos. Como é que está a situação dela atualmente? Vamos acompanhar aqui. Está dizendo que tem uma entrada de 59 mil, embora aqui esteja previsto esses 50 mil, mas ele já está colocando como entrada de 59 mil. Está tendo uma saída de 8.900 e está tendo um lucro de 50.100. Aqui, mais um detalhe aqui importante para vocês se atentarem. Aqui no começo do ano, no começo do mês, a gente precisa ter o saldo inicial. Se você está começando, como eu falei no comecinho aqui, está começando em julho, você pode digitar aqui, no mês de julho, você vai digitar o saldo inicial aqui. Você vai digitar aqui, ele vai puxando. Então, você vai lançar aqui o saldo inicial. Digamos que você começou o ano com um saldo inicial com um saldo positivo de R$ 5.000. Então, no final aqui do mês de janeiro, vai sobrar uns lucros de 55.100. Ah, Micheline, se por um acaso esse empréstimo não cair, digamos que ele não caia, a previsão é que ele vai cair aqui no dia 30, mas caso ele só caia em julho, aí você vai colocar ele como vencido, ou pode colocar ele, ou pode deletar ele aqui, ou pode deletar esse pagamento, essa entrada, e lançar ele no mês que de fato foi. Então, se eu deletar aqui esses 50 mil, ele ainda vai terminar o mês ainda positivo, concorda? Mas vamos lá. Vou colocar aqui, previsto 5 mil. E aí, quando você chega aqui no mês de fevereiro, ele já puxa aqui o saldo inicial, né, referente ao saldo que você terminou no mês de janeiro. Ele puxa. A mesma coisa seria se você fosse lançar lá em julho. Você ia colocar o saldo inicial, ia digitar o saldo inicial, e quando fosse no mês de agosto, ele já ia puxar automaticamente, aí sucessivamente. Agora nós vamos para a aba painel, para analisar esse mês de janeiro. Entrando aqui na aba de painel, nós vamos analisar juntas aqui. Ele está falando que no mês de janeiro tivemos uma receita de 59 mil, tudo que entrou. Teve custo de despesas de 8.900 no mês de janeiro. Teve um lucro ou prejuízo, nesse caso aqui foi um lucro, ficou em azul, se fosse prejuízo ficaria de vermelho, em negativo. Então ficou um lucro aqui de 5.100. E a margem desse mês ficou em 85%, uma margem excelente. Para uma empresa de serviço, a margem ideal que seja de pelo menos 30%. Então, se ficou com a margem de 85%, está perfeito. E
Aqui a gente vai preencher mais algumas informações. Aqui nessa aba de painel, precisamos colocar essas informações aqui que são importantíssimas. Horas produtivas e as horas trabalhadas. Então, aqui, digamos que nesse mês de janeiro, você teve uma hora produtiva de 160 horas nesse mês de janeiro. Hora produtiva é hora trabalhada, tá, gente? É aquele tempo que você realmente vendeu. Porque dentro de uma empresa de serviço, falando aqui especificamente de empresa de serviço, o custo dela está nas horas. Então, hora, ela tem que estar bem planejada. Então, vamos lá. Digamos que você trabalhou de fato 160 horas, foram as horas que te trouxe dinheiro de fato. E aqui, as horas totais. Digamos que, além dessas 160 horas, você também trabalhou fazendo postagem no Instagram, entrando em contato, captação de clientes, entre outras coisas que aí você faz na sua empresa. Então, digamos que total de horas trabalhadas naquele mês, nesse mês de janeiro, digamos que você trabalhou 230 horas. Deixa eu recapitular aqui. Essa quantidade de horas aqui é a hora que, de fato, trouxe dinheiro para você. De fato, você esteve produzindo, entregando a consultoria, entregando o serviço, de fato, que foi que teve dinheiro. Imagine que você... Vou dar um exemplo aqui, que não é o caso desse exemplo que eu dei aqui, que é um exemplo de consultoria, uma empresa de consultoria, mas imagine que você é um salão de beleza. Então, se você ficou trabalhando 160 horas, significa que você estava produzindo. Essas 160 horas você estava fazendo cabelo, fazendo maquiagem, fazendo pintura, corte. Então, são as horas que de fato foram pagas, tá? E aqui seriam as horas totais, que além dessas horas que você teve, que recebeu de fato daquelas horas, você ainda teve também mais algumas horas de postagem, como eu falei, de outras coisas. Então, você acrescenta, você coloca o total de horas trabalhadas, 160 mais a quantidade de horas extras que você fez ali, que não foi de fato recebendo. Então, nesse caso aqui, digamos, eu chutei aqui 230 horas. Significa que o tempo de produtividade dessa empresa aqui foi de 70%. Foi um índice até razoavelmente bom, mas o ideal seria que ela melhorasse esse índice. Se ela trabalhasse 200 horas, né, que seriam 40 horas a mais, apenas 40 horas não produtivas, seriam 40 horas no mês para você fazer essas postagens e outras, captação de clientes e outras coisas, ela teria um índice de produtividade de 80%. Então, seu índice de produtividade seria muito maior. Ou se ela trabalhou 300 horas no total, olha quanto cai o índice de produtividade dela. Mas vamos deixar aqui que essa pessoa, essa empresa trabalhou 220 horas, por exemplo. Então, ela teve um índice de produtividade de 73%. Então, aqui, gente, é para vocês analisarem aqui como é que ficou o mês de janeiro. Aqui está o gráfico, né? Ele foi subindo, desceu porque a gente não preencheu os outros meses. Aqui tem uma margem. Outra coisa importante aqui que está essa informação é o custo da sua hora trabalhada. Aqui, o custo da hora trabalhada referente a essas horas produtivas aqui foi de R$ 55,63. Se ela aumentasse essas horas produtivas para 200 horas, por exemplo, o custo dela iria diminuir. Então, quanto mais horas produtivas, horas que realmente estão trazendo dinheiro para você, quanto mais horas produtivas você tiver, menor será o seu custo hora. Então, se você gostou dessa planilha, ou tem alguma sugestão, ou ficou alguma dúvida, você pode colocar aqui nos comentários, que vai ser um prazer responder para você. E se você tiver interesse de receber essa planilha, é só me solicitar. Mas tem uma pequena regrinha aqui que eu preciso muito contar com você. Eu preciso que você me siga aqui no YouTube para melhorar aqui o meu engajamento, para o YouTube entender que é uma informação importante. E que você também me siga lá no Instagram. Tanto o YouTube quanto o Instagram é Micheline Batalha.
curta e compartilhe. Um abraço.